Agora, falando sobre o jogo, primeiro já a gente vai para as polêmicas, vai falar sobre a arbitragem, tanto no jogo do Grêmio quanto no jogo do Flamengo. É essa semifinal. Agora, e o jogo em si? Porque o Atlético Paranaense no primeiro tempo teve bola na trave, o Davi Luiz salvou uma bola que era gol certo do Vitor Roque na finalização, e o Vitor Roque dando muito trabalho, ele que tá fechado agora com o Barcelona. Mas é um Flamengo que vence na Arena da Baixada, né, 2-0, e que, querendo ou não, no agregado, ficou 4-1, Mauro, pro Flamengo contra esse Atlético Paranaense, que é um time que chega sempre nessas competições de mata-mata. E ultimamente perde sempre, né, pro Flamengo, né? Porque são 10 jogos na Arena, os 10 últimos, 4 vitórias do Flamengo, 3 empates e 3 vitórias do Atlético. O Flamengo tem mais vitórias agora no recorte, desde aquela estreia do Jorge Jesus, que foi 1-1, no jogo de Copa do Brasil, né? Primeiro jogo do português no comando do Flamengo, esse é o recorte. Então mudou, tempos que o Flamengo só perdia lá, isso mudou. E esse ano, aquela derrota que houve também do Campeonato Brasileiro, teve um lance controverso do gol da vitória, que foi uma ajoelhada na cara do Santos. O Santos apagou e o gol valeu. Gol do Eric, que ontem fez gol contra, né? Eu não gostei da atuação do Flamengo, achei a atuação abaixo daquilo que o time deve apresentar. O time não conseguiu ficar com a bola e desacelerar o jogo como era a intenção, me parece, pela escalação. A pressão do Atlético era mais do que esperado, o time precisava de 2 gols para se classificar, então é claro que ia criar situações de perigo. Acho estranho também porque que um time que tem essa condição em casa abre mão de tentar pelo menos jogar no Maracanã e fica 18% do tempo com a posse de bola no primeiro tempo do jogo do Maracanã, não atacou, não saía jogando, só rifava a bola, só afastava o perigo. O Atlético jogou os 45 não, mas uns 30 minutos aproximadamente do primeiro tempo no Rio, como se fosse aqueles minutos finais que você está segurando o resultado e você só quer afastar o perigo e sendo muito pressionado. É um time que pode fazer mais também. Eu acho que tem que questionar isso também. Se o Atlético fizesse um jogo minimamente corajoso do Rio de Janeiro, talvez tivesse uma condição melhor para o jogo em casa, do que ter que virar de 1-0, no caso 2-1, né, que foi o placar do Rio de Janeiro, virar fazendo 2 gols. Mas achei que o Flamengo foi aquém do que deveria ser. Alguns jogadores muito mal, Everton Ribeiro mal, Gerson muito mal, Thiago Maia nem... Nossa, a queda técnica do Thiago Maia é um negócio absurdo, né? Ontem a última participação dele foi armar um ataque do Atlético. Ele errou uma bola fácil, armou o ataque e logo depois ele estava saindo do campo. E só jogou porque o Pulga sentiu uma lesão lá, alguma coisa no aquecimento. De novo, né? Mais um, né? A ter esse tipo de problema. Mas no segundo tempo acho que o Flamengo controlou melhor. Teve uma jogada ou outra, mas muitos tiros de fora da área, muitas finalizações ali no desespero do Atlético, com a vantagem. O Flamengo não trabalhou para fazer aquele gol no primeiro tempo, foi o cau do céu. Como também o Atlético não trabalhou para fazer vantagem no primeiro tempo, né? Foi um gol até controverso, muita gente acha que foi falta no Pulga. Fez 1-0 e ficou se defendendo, não trocou um passe, não tentou sair jogando, não tentou construir nada, era só rifando bola. Então acho que no conjunto dos 2 jogos foi justo. O placar até diz isso, 4-1. E uma coisa que também me chamou a atenção ontem, já chama a atenção há algum tempo, acho que ontem atingiu patamares muito preocupantes. A gente discutiu muito essa semana sobre a questão de violência, por razões óbvias, com a morte da torcedora Gabriele do Palmeiras, né? Cara, o que é isso aí dessa torcida do Atlético aí? Boa parte da torcida do Atlético. O que é aquele ódio no rosto daquelas pessoas? Eu entendo que, óbvio, eu acho o seguinte, mando de campo é torcida, pressão, vaiar o adversário, xingar o adversário, tudo isso está no pacote. Você tem que exercer pressão mesmo, se você não guarda aquele time, você vai, mas a coisa passa um pouco do ponto. O jogo mal começou, você vê o rosto de vários torcedores do Atlético, é um ódio, é uma coisa assim, os olhos esbugalhados, parece que vai sair, sabe? Os caras parecem que querem esmagar alguém. O Gabigol provoca os caras que provocam ele, aí você tem uma reciprocidade. O Gabigol gera o amor e o ódio, né? Mas o Wesley, ninguém conhece um garoto, o moleque estreou outro dia, ele foi bater um lateral. Tinha uma mulher, inclusive, ali, ela parecia que ela ia se jogar dentro do campo, as pessoas se debruçam naquela mureta. Então, se você percebe que aquilo não é só provocação, gente. É um ódio, assim, parece que a pessoa pega todas as suas frustrações da sua vida, os problemas, ou sei lá mais o quê, leva para aquilo e transfere para aquele jogador. Eu não vejo isso em lugar nenhum do Brasil. Nesse nível, sabe? É um nível de ódio, aquilo é ódio. Assustador. Então, aí o que acontece? O Gabigol faz o gol, vai comemorar o gol. O glorioso do árbitro dá um cartão amarelo. Ele tinha colocado. Isso é absurdo. Ele tinha colocado na súmula, olha, atiraram cerveja, copo, sei lá, mas o quê? Teve biscoito que você já comeu aí? Teve biscoito. Então, assim, cara, é uma inversão total. Segundo o nosso especialista em arbitragem, o Rafael Porcari, é a recomendação do chefe deles, o CNM. Quer dizer, esses caras querem interferir, inclusive, na cultura do futebol. Você faz um gol, você comemora. Se uma torcida te xinga, você vai lá, comemora perto dela. O Renato Gaúcho cansou de fazer isso, mandar ficar quieto. Mas quantas vezes... Romário, Edmundo. Quantas vezes o Renato foi xingado pela torcida adversária? Quantas e quantas vezes? Ele, quando fazia um gol, ele atirava uma onda.
né? O Romário fazia isso também, o Edmundo fazia isso também. Isso é do jogo, gente. A torcida provoca, mas ela tem que saber lidar também com o troco. Quando o jogador consegue marcar um gol, consegue vencer um jogo, ele vai provocar também. E você tem que saber conviver com isso. A gente está normalizando o ódio no estádio. Aquilo ali, pode observar, é ódio puro. Se pegarem um vídeo, inclusive, está no perfil da jornalista Raíza Simplício do Rio, que estava lá no estádio, depois do jogo, tem um sujeito, ele está debruçado naquela coisa branca ali, onde os jogadores do Flamengo estão saindo. É um negócio impressionante, assim, o ódio do cara. Teve um que socava o vidro na hora que o Gabigol comemorou o gol, vocês repararam. O cara socava aquele vidro ali, esmurrava, só faltava ele quebrar o vidro. Quer dizer, é uma coisa estranhíssima. Eu acho que passa um pouco do ponto. E isso sempre acontece nos jogos do Atlético. Aí, ó, daí, ó. Olha só, olha esse sujeito ali de camisa vermelha e preta. Olha lá, ele quase pula ali dentro. Olha o ódio do cara. Ah, mas é o final do jogo, ele tá com raiva. No começo do jogo também estão assim. É o jogo inteiro isso, gente. Então a gente discute muito a violência de torcida organizada, violência. E esse ódio no ar? Não são todos, é claro. Mas de parte da torcida do Atlético. E todo jogo do Flamengo lá é assim. Com o Corinthians também tem. Com o Palmeiras também tem. Tem com todo mundo. Mas com o Flamengo é pior, pelos embates, por essa rivalidade, pelos embates. Agora, infelizmente, para o torcedor do Atlético, ele vai ter que aceitar uma realidade. Ele vai conseguir enfrentar o Flamengo, eventualmente vai derrotar o Flamengo, mas ele não vai estar no patamar do Flamengo. Eles se organizam, tem estádio, tem lá o Petralha, tem aquela coisa toda, mas o Flamengo fatura mais, tem jogadores melhores e vai ganhar a maioria das vezes. Então conforme-se, não adianta colocar ódio. Apoia o time, faz que nem a torcida do Marrocos na Copa do Mundo. Eles vaiavam o time adversário sem parar. Até para quem estava vendo o jogo, era um negócio que... Assim, irritante. Cara, que coisa impressionante. Eles não paravam. Ah, não, é só 5 minutos, vai. Não, 30 minutos de jogo, vaia. A Espanha com a bola, vaia. É claro que isso incomoda o jogador. Então você tem maneiras de você ajudar o seu time, de você pressionar, sem exalar ódio. E o que nós vimos ontem, assim, foi uma coisa que... E está normalizado. Na transmissão da televisão, ninguém observa isso. O cara reclama, por exemplo, o narrador eventualmente reclama, o goleiro bobeou ali, prendeu muita bola, mas o outro não sei o quê. Você não está vendo o que está acontecendo no entorno, gente? Assim, pode reparar, cada vez que o jogador se aproximar, bater um lateral, ou bater um escanteio, ou na hora da comemoração do gol, acontecia aquilo. Eu acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso também, sabe? Esse comportamento bélico até dentro de um estádio de futebol. Repito, eu sou totalmente favorável a pressionar o adversário, mando de campo é isso, é pressão da torcida, mas eu acho que tem um limite. Eu acho que esse limite está passando. Vai ter uma hora que um maluco desse vai entrar em campo aí para bater no jogador, então o cara vai se achar nesse direito. E quando a arbitragem pune o jogador, comemora o gol. E ao invés de relatar que atiraram objetos, líquidos, sei lá mais o que, em cima do atleta, ela está justamente fazendo o seguinte, não, olha, o jogador, você não pode provocar a torcida. Comemora o gol e tem a frieza, mesmo na emoção do gol, tem a frieza de nada fazer. Corra para o meio do campo e comemora com seus coleguinhas. Isso não existe, gente. Na hora do gol ali, o cara vai correr para onde ele sentir vontade. E ele tem o direito de comemorar. Os jogadores do Atlético, quando houve a eliminação lá no Jorge Jesus, o que eles fizeram? Na época, o Gabigol tinha feito alguma coisa. Eles comemoraram imitando o Gabigol. Lembra? Todos eles fizeram o gesto do Gabigol. Legal, é isso mesmo. Ganharam no Maracanã, cara. Despacharam o Flamengo. Então foram lá e imitaram o Gabigol. Todo mundo achou legal. Foi. Não é? Eu também acho legal. Tem que tirar sarro mesmo. Ganhou, irmão. Enfia a viola no saco. Quem perdeu vai pra casa e aguenta agora a pressão. Aguenta a zoeira. Esse é o futebol. Agora, o que a gente viu ontem lá é um negócio que precisa ser olhado com mais atenção. Não adianta te discutir a torcida violenta, organizada que briga, não sei o quê, e a gente acha que no estádio as pessoas podem passar do limite da provocação para exalar ódio sobre qualquer jogador adversário, porque vai bater um lateral. Vai bater um lateral. E aí a arbitragem ainda piora as coisas com essa decisão tacanha de punir o jogador que comemorou o gol. O cara tem que ter o direito, deveria ser o contrário. Atenção, torcedor, você provoca o jogador, mas prepare-se. Se você atirar objetos naquele que está comemorando o gol, sem fazer gestos obscenos, gestos agressivos, né? Apenas celebrando o gol, você tem que aguentar. Se você não aguenta, joga objeto, você vai arcar com as consequências, o seu clube pode ser punido. Essa deveria ser a mensagem da CBF. Mas a comissão de arbitragem, segundo o Porcari, orienta os árbitros a punir o jogador. E teve mais, a expulsão do gesto do Thiago Heleno foi ridícula. Eles não se esmurraram nem nada, aquela coisa de chapa esquentou, começou a separar uma briga, os dois ficaram se empurrando, amarelo para cada um. Não, ali foi patético. Aí ele vem dar o vermelho para os dois, quer dizer, é uma demonstração de autoridade, um pequeno poder, a crise do pequeno poder, né? O do grande poder, que ele acha que tem um grande poder. Outra que me chamou a atenção, vocês repararam todo aquele imbróglio do jogo em Porto Alegre? O jogo vai ter, não vai ter, ou não vai ter com a chuva? Vai ter jogo. Aí vem o Wilton, vem o delegado do jogo, os repórteres ali à beira do campo da transmissão, perguntando, todo mundo quer saber, vai ter jogo ou não vai? Ele passa, ninguém fala nada. Parece que eles estão decidindo assim, vão resolver a crise mundial da fome, vão acabar com a guerra da Ucrânia, vão resolver o problema entre palestinos e judeus lá em Israel, lá na faixa de Gaza. Eles estão definindo o futuro da humanidade. Gente,
Que saco, né? Para e dá informação pra gente que tá acompanhando, pro torcedor do Grêmio, do Bahia. Olha, deve ter jogo, o gramado tá melhorando, estamos analisando, mais 10 minutos. Aí o Wilton passa, o árbitro, não fala nada. Aí vem um delegado, não posso falar. Aí vem o outro lá, cara, não tem informação. O que essas pessoas pensam que elas são, gente? Se acham muito importantes, né? Cara, que coisa assustadora, cara. Assustadora. Nos 2 jogos ontem, você percebe assim, o quão esses caras estão perdidos. E como isso prejudica o futebol. Sabe, começou cedo no jogo do Grêmio contra o Bahia, terminou no Atlético e Flamengo. Um show de horrores desses comandados do CNM, o homem da... Trouxe até cartãozinho, a gente hoje vai falar. Não, dá vermelho só. Hoje a gente vai falar... Hoje a gente vai falar sobre o vermelhinho. Não, é vermelho, pô. Respeita a nossa produção. Não é vermelho, não. É vermelho. Você tá agora, ô Mauro, eu concordo com tudo que você falou da arbitragem. Acho uma vergonha o cartão pro Gabigol. Mas eu acho que esse ódio a gente vê em tudo que é estádio. E eu... Quando o Flamengo joga com o Palmeiras hoje, tanto no Maracanã quanto no Allianz Parque, você vê que tem um ódio. Por que eu digo ódio? Porque o Gabigol, ele é um cara que ele desperta o amor, a idolatria no Flamengo. Eu tô falando do Gabigol. E no rival... Não, eu sei. Mas a torcida do Atlético, ela compra uma briga com o Gabigol. Eu vi isso em Guayaquil. Os atleticanos estavam saindo de Guayaquil. Esse Gabigol, ele provoca. Mas ele desperta. Mas eles não têm o direito de jogar coisa no cara. Não, isso não. Mas o ódio, não sei se é infelizmente, mas infelizmente, muito torcedor desperta. Desperta pelo Gabigol, porque ele provoca. E eu acho válido do espetáculo. É o que eu falo, agressão nunca. Agressão não. Agora, os caras terem raiva do Gabigol e amor ao Gabigol, eu acho sensacional. Você pode ter raiva do cara. O que eu tô dizendo não é o Gabigol. Porque ele desperta isso. Eu tô falando da reação coletiva de grande parte da torcida que exala ódio por qualquer situação, qualquer jogador, qualquer momento. O Ayrton Lucas já bateu no lateral. Você percebe que as pessoas estão ali. Parece que o cara só falta querer pular em campo. Eu acho isso um tanto quanto... Assim, me chama a atenção. E olha que eu sou totalmente favorável que pressione mesmo. Tem que vaiar, tem que encher o saco. Isso tudo é do jogo. Mas não é isso que eu tô falando. Eu tô falando a reação daquele rapaz ali que vocês viram ali. O jogo acabou, o cara tá debruçado ali. Não, na hora da comemoração do Gabigol, tem um que ele tá quase invadindo o campo. Ele fala, aí ele volta. Você vê que ele vai, ele volta. Você vê que volta, o time dele perdeu. De novo, não se acostumou ainda? Não se acostumou. Perdeu ano passado o gol do Pedro de bicicleta, perdeu o final da Libertadores, perdeu mais uma ontem. Não se habituou, então faz terapia, irmão. Não, sério. Cara, o cara tá quase entrando no campo. Isso, é sério isso. A gente falou aqui outro dia, a mesma coisa acontece. O Gil lá com aqueles torcedores do Corinthians, não criticou aqui. O Gil não tem que passar por isso, um jogador. Ele tem que ser vaiado, tem que aguentar. Vai xingar, aguentar. Agora chega um ponto que essa coisa está passando do ponto. Mas então, é o que eu falo, é geral. Eu não acho que é só do Atlético. Eu vejo muito isso em estádio, esse ódio, essa... Eu não vejo isso em outros estádios. Nesse nível, sinceramente, não vejo. Ó, quando tem Flamengo e Palmeiras, eu vejo... Flamengo e Vasco, eu vejo muito vascaíno, muitas vezes revoltado com o Gabigol. Muitas vezes é com o Gabigol. Porque o Gabigol, ele provoca. Mas eu não estou falando do Gabigol. Não, eu sei, mas eu digo, como o Gabigol é o personagem principal do Flamengo, não é com o Gabigol. mas ele alimenta esse ódio. Entendeu? Como foi na final lá da Libertadores. O pior dia da vida do atleticano. Perdeu uma final, né? Final única. O atleticano estava revoltado. E o Gabigol provoca. Eu gosto que ele provoque. É legal, como eu gosto que o Felipe Melo provoque quando ganha. Isso é do jogo. E aí gera raiva. Meu vice. Tá certo. É isso, tá certo. Ele não tá errado. E aí o que acontece? O torcedor do Flamengo tem ódio do Felipe Neto. Tudo bem, do Felipe Melo. Você pode ter ódio do cara, mas você não pode chegar na beira do campo e exalar esse ódio dessa maneira, da forma intensa que isso é colocado. É o tempo todo, cara. É um negócio assim que... O jogo inteiro aquilo ali. Eu tava observando assim, eu vejo, cada lateral... O Wesley... O cara vai ter raiva do outro, nem sabe quem é o Wesley. Outro dia que tava jogando no Flamengo. Aí as pessoas estão ali só porque ele tá com a camisa do adversário. Que o cara falasse, aí vai errar, mané, não joga nada, vai perder, não sei o quê, vai, é tudo. Até entendo. Mas não é isso. É mais do que isso. Isso aí é um fio muito... É uma linha muito tênue para isso chegar em um outro patamar. Então, se a gente discute violência, é uma atitude violenta. É além... Eu acho que é além do tolerável, na minha opinião. Repito, eu sou totalmente favorável à cultura da arquibancada, tem que fazer pressão, tem que vaiar mesmo, mando de campo é isso aí, mas eu acho que é um pouco demais. E eu não vejo, sinceramente, em outros estádios um nível tão elevado de ódio mesmo, como eu vejo nesses jogos do Atlético, especialmente contra esse adversário.